Seja bem-vindo, meu amigo fiscal de contrato, ou você que vai ser um fiscal de contrato. Seja bem-vindo ao canal L. Gustavo Fiscal de Contrato. Aqui você aprende técnicas de gestão contratual para deixar o seu contrato organizado. E no vídeo de hoje, o objetivo é fazer aqui uma pequena reflexão de 10 pontos para analisar na medição. 10 pontos para analisar na medição. Então, você vai fazer a medição, vai fazer o pagamento dos serviços. Então, eu vou trazer aqui 10 pontos para você, 10 pontos que, que todo o fiscal deve, 10 pontos que todo o fiscal deve analisar em uma medição de serviços. Então, você vai fazer o pagamento para a contratada. Você terminou o mês ou está no final do mês e você vai fazer o pagamento. O que é que você tem que prestar atenção para você não fazer nada de errado ou deixar de fazer algo que é certo? Ou seja, de errar por omissão ou comissão. O que é que você precisa fazer? Vamos lá. Primeiro ponto, vou colocar aqui, ó. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal. Nós estamos começando agora. Não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito para o nosso canal crescer. Vamos chegar em 100 inscritos. Vamos estabelecer essa primeira meta aí. 100 inscritos. Então, inscreva-se aí para ajudar essa meta. Ponto 1. Serviços dentro do contrato. Então, primeiro ponto. Chegou a medição para você analisar. Primeiro ponto que você deve analisar é: este serviço está contemplado dentro do contrato? É a primeira pergunta que você deve fazer. O serviço está, não vou colocar assim, fica melhor. O serviço está contemplado dentro do contrato? Então você precisa analisar se o que a contratada está apresentando para você, se está contemplado para você pagar no contrato. Acontece muitas vezes, né? Serviços estão contemplados dentro do contrato. Acontece muitas vezes da contratada executar alguma coisa porque alguém pediu, porém, o que alguém pediu não está dentro do contrato. Mas no final do mês ela quer ganhar, ela quer receber. E aí você, como fiscal do contrato, precisa dizer assim, olha, não era para você ter feito esse serviço, não está dentro do contrato. Isso não foi contratado, isso não foi nem precificado. Como é que eu vou pagar você? Então, tome muito cuidado, tá? Não pague serviços que não foram contratados. Ponto 2. Ponto 2 é as pessoas que prestaram os serviços são capacitadas para tal, elas estão contempladas como mão de obra para recebimento de pagamentos. Então o que é que acontece? Vou explicar para você. Por exemplo, vamos supor que você tem um contrato em que está contemplado você pagar apenas os eletricistas. Isso é um exemplo, tá? Porém, não tem linha para você pagar um pedreiro, por exemplo. E aí o pedreiro vai e executa o serviço de eletricista. Não é? Ou então o pedreiro vai e executa o serviço de civil. Não é para pagar, entendeu? Então, não tá, o pedreiro fez hora extra. Sim, mas no contrato não tem hora extra para pedreiro. Tem hora extra para eletricista. Então eu não vou pagar o pedreiro. Tome muito cuidado. Ficou 10 pessoas na hora extra da contratada. Você tem que pagar 10? Depende. As 10 são de funções que prevê pagamento de hora extra, por exemplo. Então, você precisa ver se as pessoas que estão listadas para pagamento, se estão previstas em receber esse pagamento, se tem linha de contrato para fazer o pagamento para essas pessoas, tá? Então, esse é o segundo ponto. Não é todo mundo que chega
que você vai pagar. Não é isso. Você tem que olhar se está contemplado no contrato. Ponto 3, quantidade de horas. Vamos supor que a pessoa realmente ela está prevista, por exemplo, um serviço de eletricista que ficou na hora extra e realmente você precisa pagar, tá? A quantidade de horas que ele ficou. E eu faço uma pergunta para você: como é que você verifica isso? Como é que você verifica se ele está pedindo 3 horas, se ele ficou realmente, se ele ficou 2 horas, se ele ficou 2 horas realmente? Qual é o documento que ele mostra para você que comprova? Não pode ser só de boca. Ele precisa apresentar um documento oficial previsto em contrato que prevê que ele ficou. Ah, o ponto da empresa, o ponto eletrônico, é o sistema de acesso do prédio. Precisa ser algo bem formal, de forma que não seja de boca. Não pode ser de boca. Tem que ser algo acordado entre as partes. Então verifique a quantidade de horas que a pessoa ficou. Faça esse cheque com o documento formal. É o terceiro ponto que você deve verificar. O quarto ponto está ligado com o terceiro. Você vai verificar se verificar se o trabalhador, se a jornada, né, vou colocar assim, verificar se as horas trabalhadas estão de acordo com a CLT. O que é isso? Um trabalhador que fez uma jornada de 8 horas diária, ele não pode fazer mais que 2 horas extras. Por exemplo, se ele largou de 16 horas, ele só pode ficar até as 18. Ele não pode ficar até as 19, até as 20, até as 11 horas da noite. Então ele só pode estender no máximo, né, 2 horas por dia. Então você precisa verificar se essa quantidade de horas está de acordo com a CLT. Gustavo, e se não tivesse? Ele ficou até as 0 da noite. Então, você vai ter que pagar. Porém, você tem que notificar a contratada. Gustavo, por que tem que pagar? Porque trabalhou. A empresa trabalhou. O trabalhador, ele trabalhou. Você precisa pagar essas horas. Porém, você precisa notificar a empresa. Dizer que a empresa não está autorizada a fazer essa extensão. Tá? E por que você paga? Porque o serviço foi prestado pela empresa. Tá entendendo? O serviço foi prestado. Porém, descumpriu a CLT. E aí você vai fazer uma notificação para ela. Mas é muito importante você verificar se as horas estão de acordo com a CLT. 2 horas, no máximo, por dia. Ponto 5. Você vai verificar se a jornada, que está ligado com o ponto 3 e o ponto 4, se a jornada de trabalho semanal teve, verificar se o trabalhador, colocar assim, verificar se o trabalhador teve folga em sua jornada de trabalho semanal. Acontece muitas vezes do trabalhador ele trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, ou seja, trabalhou todos os dias. E não pode. Tem que ter pelo menos um repouso semanal, uma folga semanal, né? Um repouso remunerado. Precisa ter uma folga. Então, não pode trabalhar todos os dias. Não pode trabalhar sem ter uma folga. Então, o trabalhador ele precisa ter uma folga. Então, você pode ver isso pelo ponto ou pelo sistema de acesso. Como é que essa pessoa está acessando aqui todos os dias? Não pode. Aí, o que é que você tem que fazer? Você paga, porém, porque o serviço foi prestado. Porém, você notifica a empresa. Eu sei que é difícil você muitas vezes fazer essa associação. Como é que eu vou pagar e notificar a empresa? Porque você paga se a empresa atendeu ou não o critério de medição. Se ela atendeu, você paga. Agora, ela atendeu de forma a infringir a CLT. Aí você notifica. Tá bom? Ponto 6. O ponto 6 é critério de medição, que eu estava acabando de falar. Critério de medição. O serviço chegou para você analisar. Você precisa verificar se o critério de medição foi atendido. Então,
você não pode pagar da sua cabeça fiscal do contrato. Também não pode pagar da cabeça da contratada. Vou fazer esse serviço aqui desse jeito, de qualquer forma, e vai ser pago. Não pode. Tem que ter um critério de medição. Tem que ter uma especificação. Com certeza no seu contrato vai ter algum critério para você aprovar ou rejeitar o serviço, ou reter ou não o pagamento. Mas tem um critério. Você precisa estudar o seu contrato, o critério de medição. Ponto 7 é equipamentos disponíveis. Será que os equipamentos realmente esteve disponíveis pela quantidade de diárias solicitadas para pagamento? O que significa isso? Muitas vezes, vamos supor, tem, né, a obra de construção civil acontece muito isso, né, um guindaste. E você sabe que a maioria dos guindastes são locados, né? São locados. A empresa loca para a locadora, uma empresa, né, que tem esse material, loca, e a contratante paga muitas vezes a diária, né, desse equipamento. Muitas vezes assim, muitas vezes está embutido no serviço, enfim, depende do contrato. Mas pode acontecer de você pagar por diária, não é? O que acontece? Você não vai pagar a quantidade de diárias porque o equipamento esteve lá. Não é isso. Não basta ele estar lá fisicamente. Ele precisa estar disponível. Ele precisa ter disponibilidade. E o que é disponibilidade? É você ter a possibilidade de ligar o equipamento funcionar. É de você solicitar e o equipamento vir executar o serviço. Muitas vezes o equipamento está quebrado. Se você está pagando por operação, a operação é máquina mais pessoa. Então, muitas vezes o equipamento está bom, mas o operador não está no equipamento, então não está disponível. Então, muitas vezes, vamos supor, passou o mês todo, 30 dias. Os 30 dias a máquina esteve lá, porém não estava disponível, porque no dia 20 o operador não estava. No dia 13 a máquina quebrou. Então você precisa debitar esses dias em que a máquina não esteve disponível. Resumo, só pague as diárias em que a máquina esteve disponível para trabalhar. Tudo bem? Se a máquina quebrou, não paga. Se o operador não estava disponível, se a pessoa não estava lá para operar, não paga. Ponto 8. Saldo do contrato. Então, saldo contratual. Aditivo ou baixo consumo. Então, quando você está fazendo a medição, você precisa verificar o saldo contratual. Por exemplo, tem uma linha que a contratada solicitou para pagamento e só tem 35 unidades disponíveis. E a contratada solicitou 50. Quer dizer o quê? Que tem 15 a mais. Então você não vai pagar. Não vai pagar. Por quê? Porque a contratada também, ela precisa ter o saldo do contrato. Ela precisa trabalhar com o saldo do contrato. Ela não pode dizer que não sabia. Ela tem que ter o controle do saldo contratual também. Mas você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque se você não tiver controlando o saldo contratual, se você não estiver vendo se existe alguma linha com possibilidade de consumo excessivo, o que é que vai acontecer? Provavelmente, vai ter um aditivo no seu contrato. O que é um aditivo? É um processo formal pela empresa, não é? É um acordo entre a empresa contratada, mas você vai envolver gerente, vai envolver mais pessoas, não é? E dependendo da ordem de grandeza do contrato, até o TCU pode bater na sua porta. Então, para justificar, olha, por que está fazendo aditivo aí? Por que eu vou liberar mais dinheiro para ele? Então você tem que ter muito cuidado. Por isso que é importante controlar o saldo, para não correr risco de ter um aditivo. Veja se o consumo está acelerado, veja se o consumo, se está baixo o consumo também.
Aí você não tem um problema de aditivo, mas tem outro problema, baixa capacidade da contratada de realizar o serviço. Não é? Isso aqui é um ponto cego de muitos fiscais de contrato. Existe o baixo consumo, porque a contratada ela não tem capacidade de execução. Ela não está mobilizando. E você, se identificar algo dessa natureza, você precisa notificar. Você não pode ser omisso. Pode ser um serviço crítico que deixou de ser feito e você não mobilizou o serviço. A área demandante mobilizou tudo para que o contrato acontecesse, mas a contratada não está fazendo e você que é fiscal do contrato não está percebendo isso. Então você precisa notificar também. Tanto o consumo excessivo quanto o baixo consumo. As duas coisas são críticas. Ponto 9. Você precisa verificar se existe a possibilidade de medição do item sem saldo no mesmo, ou seja, medição negativa. É possível fazer medição negativa, né? Então, aqui você precisa fazer duas comparações, né? Saldo PPU e saldo global. Respondendo de forma direta, existe a possibilidade de medição do item sem saldo no mesmo? Sem saldo no mesmo? Então, por exemplo, se tem um item lá que tem saldo de 100 e já está 100% consumido, e a contratada chegou, por exemplo, com mais de 10 unidades, e aí, você vai medir ou não? A resposta é, depende. Se existe a anuência do seu gerente de contrato, e uma anuência formal, não é uma anuência verbal, não é de boca, porque de boca é fuxico, o que vale é o que está escrito. Você precisa ter uma anuência formal do seu gerente. Não é? Se tiver anuência formal e se tiver previsto, aí você pode consumir além. Se tiver previsto. Na 99, mais de 90% dos casos não é previsto medir acima do saldo da PPU. Tá? E tem outro detalhe. Mesmo se estiver previsto, não pode ultrapassar o saldo global. Ou seja, o seu contrato tem um saldo global. Né? Vamos lá, um contrato de 1 milhão. Aí na linha tal, está previsto, sei lá, 100 mil. Na segunda linha, aí, enfim. Você tem um saldo global e tem um saldo por linha. Muitas vezes o saldo na linha está estourada, mas o saldo global não. Então você precisa, enfim, conversar com o gerente do seu contrato, conversar com o seu gerente, conversar com as pessoas para verificar se é possível medir negativo. E o último, o 10º e último ponto, né, é duplicidade na medição. Duplicidade na medição. Isso acontece muito. Você precisa ter muito cuidado com duplicidade na medição. E o que é duplicidade na medição? É quando a contratante paga 2 vezes pelo mesmo serviço. Então o serviço já foi feito no mês passado e você está pagando de novo. Ou o serviço já está sendo pago em outro contrato e você está pagando no seu. Ou são as pessoas que estão duplicadas, né? Muitas vezes a planilha chega e a pessoa está trabalhando no mesmo dia, no mesmo horário, em locais diferentes. Como é isso possível, né? Então você tem que ver se Joãozinho está sendo pago 2 vezes. Né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Como é que, por exemplo, se Joãozinho está trabalhando no local A, como é que ele está trabalhando no mesmo dia, no mesmo horário, no local B? Então, acontece muito isso. Né? E é o ponto cego. Isso é um ponto cego de muitos fiscais de contratos. Eles estão pagando 2 vezes. E numa auditoria, o auditor pode perguntar para você, olha, como é que você está pagando 2 vezes aqui? Você não está vendo, não? Você não faz auditoria nos seus próprios contratos? Então, tem que ter muito cuidado, né, com essa questão aqui, tá? Então aqui foi o vídeo de hoje, 10 pontos que todo fiscal deve analisar em uma medição de serviços. Reveja esse vídeo na hora de fazer a medição do seu contrato, tá bom? Não esqueça de curtir esse vídeo, de inscrever-se no nosso canal, de comentar, e eu te espero no próximo vídeo.